porque a gente está ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o gerente de operações do metrô de São Paulo, Antônio Márcio Barros, né, que está atendendo a imprensa aí e tem, claro, um longo dia de trabalho pela frente, só para aproveitar a presença dele aqui no programa e a gente poder entender, né, quais são os próximos passos, o que está funcionando, quando que o metrô deve voltar a funcionar em sua plenitude. A assembleia está sendo realizada agora pelo Sindicato dos Metroviários. Alguma expectativa aí, alguma informação que o senhor tenha já nova para passar ao vivo aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre a possibilidade do fim dessa paralisação? Bom dia, senhor Antônio. Bom dia, Pedro Campos, bom dia, Cláudio, bom dia, Sônia, bom dia, Thaís. Está acontecendo a assembleia, né, ela iniciou às 7 horas da manhã, né, e agora está no período de votação, que eles dão um prazo de 1 hora para ela ser uma assembleia híbrida, né, para poder ter essa votação, se aceita ou não a proposta que foi realizada pela companhia na noite de ontem. Sr. Antônio, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho uma dúvida, é que eu já fui sindicalista, conheço essa malandragem, né? A pelegada costuma, quando não tem, as assembleias não são significativamente representativas, eles divulgam o percentual. Tantos por cento dos presentes votaram por isso, por aquilo, que em geral coincide com a manipulação dos pelegos, né? No resultado dessas votações. Ontem foi isso, né? Divulgaram o resultado de uma assembleia apontando 81%, mas e o número de votos, né? O senhor tem informações sobre isso? Se essas assembleias têm tido uma participação minimamente representativa da categoria envolvida? Cláudio, bom dia. Não tem essa informação, porque na verdade isso é uma gestão do próprio sindicato com relação a essa assembleia, a esse tipo de controle que eles fazem lá. Tá? O que nós pedimos sempre é que o nosso funcionário tenha o bom senso e pense no nosso foco principal, que é o nosso passageiro, antes de tomar alguma decisão, né, que possa trazer um prejuízo aí para aquilo que é a nossa razão de estar existindo, que é a operação e a mobilidade do nosso passageiro. Senhor Antônio, a partir do momento em que haja decisão da Assembleia, que deve sair ainda dentro dessa manhã rapidamente, e se ela for pelo fim da greve, em quanto tempo é possível reabrir as estações? À medida que os funcionários forem chegando, nós já conseguimos ir ampliando de forma gradativa a nossa operação até que ela volte à sua totalidade. O nosso plano de contingência que nós estamos operando agora, né, são 3 linhas, algumas estações dessas linhas, já é feito de uma forma estratégica para que, assim que os funcionários começarem a voltar, nós podemos já estar fazendo essa ampliação da operação. Tá? Senhor Antônio, os senhores estão conversando com outros setores aí de São Paulo, da Prefeitura, do Estado, devido ao caos que está instalado? Sim, né, nós temos, vamos dizer assim, da parte operacional, nós temos sempre uma conversa muito com a própria SP Trans, porque ela acaba aumentando a frota de ônibus, ela acaba desintegrando as frotas, que significa que você, em vez de parar num terminal, por exemplo, de uma estação, você segue com esse ônibus até o centro da cidade, proporcionando levar o nosso passageiro até o centro da cidade. Nós conversamos também com as demais operadoras, até para que elas possam também estar nos auxiliando, porque nós temos algumas linhas paralelas à nossa, por exemplo, uma linha da CPTM, que é a nossa Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, né, que é paralela à nossa linha, então a gente abre esses acessos para que os nossos passageiros também possam estar utilizando a própria CPTM para poder chegar mais próximo ao centro da cidade. Nós estamos conversando com Antônio Márcio Barros, gerente de operações do metrô de São Paulo, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. A Justiça fixou uma multa, né? Se eu não me engano, aí me corrija se eu estiver errado, porque as notícias vão mudando, talvez tenha uma decisão nova. R$500 mil se não tivesse a operação no horário de pico com 80% da frota. Essa multa vai ser cobrada do sindicato? Também tinha uma multa aí se o metrô não colocasse a abertura das catracas, R$100 mil. Essa decisão foi multada. Como é que está essa questão de multa, hein, senhor Antônio? Explica pra gente. Isso, aconteceu o seguinte, né? Existia uma proposta, uma liminar por parte do tribunal, né, dado por uma juíza, que ela sugeria a liberação, o metrô voltar com a operação com 100% dos empregados, mas com as catracas liberadas, sem a cobrança da passagem. Tá? Logo em seguida, essa liminar, isso foi ontem de manhã, essa liminar foi revogada, né, por um outro desembargador do próprio tribunal, onde ele
ele sugeriu que, ao contrário, que nós voltássemos com a operação, mas da forma tarifada, porque ele entendia que isso poderia trazer um colapso para o nosso sistema, já que essas catracas nossas hoje servem para você fazer um controle de fluxo, né? Porque nossas estações, ela tem limitação de sua área, tem limitação de oferta de trens, e você precisa estar sempre calculando uma oferta de trens adequada para uma determinada demanda. A partir do momento que você libera uma catraca dessa, você não tem controle na demanda sua que vai estar entrando na estação. E com essa decisão, o sindicato que estava retornando orientou de novo aos empregados para que mantivesse o estado de greve. Por isso que ontem nós só conseguimos operar entre 17 horas e 20 horas, né? E só para você ter ideia que nesse período, mesmo operando de forma restrita, nós transportamos mais de 90 mil passageiros, né? Então foram essas questões da liminar. Às 20 horas teve um julgamento do mérito, aonde essa segunda liminar, que dizia que tinha que operar a operação tinha que ser tarifada e ocorria essa multa de R$500 mil, essa liminar também foi revogada. Então foi uma briga mais na justiça aí do que a questão de liminares, tá? Ou seja, as duas decisões acabaram caindo aí ao longo do dia de ontem, né? E isso acabou provocando o segundo dia de greve, né? Agora, pergunta para o senhor que opera o metrô de São Paulo. Existe a chance mesmo de tarifa zero no metrô de São Paulo? Olha, a nossa operação não está preparada para isso. E só voltando na pergunta anterior, Pedro, caíram, claro, foram revogados os liminares, mas foi mantida a obrigatoriedade dos 80% de frota nos horários de pico e 60% de frota nos horários de vale, Perfeito. Caso a greve persistisse. Isso também não foi respeitado. Mas voltando para a pergunta da tarifa zero, esse é um assunto que nós não pensamos e nós não estamos preparados para isso, né? Teríamos que fazer uma avaliação para poder ver o que isso pode trazer de pontos positivos ou pontos negativos para a nossa operação. A Justiça do Trabalho manda muito mal, né? Quer dizer, estipula multas, os caras nunca pagam, né? Estipula o funcionamento mínimo, né, da frota, 80% horário de pico, 60% nos demais horários e tal. Eles dão uma banana para a Justiça do Trabalho. Ainda assim, esses caras continuam sendo condescendentes com essa pelegada, né? É impressionante isso, né, Pedro? Como a Justiça do Trabalho é desmoralizada a cada movimento criminoso como esse, e fica tudo por isso mesmo, não acontece nada. Aqui no Brasil as pessoas desrespeitam as decisões judiciais e nada acontece a elas. É impressionante, porque afinal desrespeitar decisões da justiça é crime, né? Mas também essa Justiça do Trabalho Cláudio, já passou da época de acabar. Você tem toda a razão, e o seu Antônio aí, diretor de operações do metrô que está aqui com a gente, pode confirmar. Tem lei que prevê, né? A justiça precisa fazer cumprir a lei. Tem lei que prevê funcionamento mínimo. O metrô é um serviço essencial, né, seu Antônio? Exatamente, falou tudo, Pedro. Isso, por esse motivo nós temos esse plano de contingência, porque quando essa determinação da justiça é desrespeitada, nós temos que tentar operar de qualquer forma, né? E hoje a nossa operação, para se ter ideia, os nossos operadores de trem são supervisores, são instrutores, né? São pessoas que já foram operadores de trem na companhia e hoje estão em outra função, que nós mantemos sempre um programa de reciclagem com eles, para que eles possam estar sempre se mantendo atualizados na operação, para no caso de greve a gente conseguir manter esse plano de contingência. É claro que esse número de funcionários ele é limitado, por esse motivo nós operamos num trecho restrito, mas sempre procurando locais onde a gente pode concentrar um maior número de empregos, hospitais, como a região lá da Paulista, Clínica Santa Cecília, né, e também nas áreas de transferência com as outras linhas, para que a gente possa estar possibilitando, claro que de forma limitada, mas trazer esses passageiros dos nossos bairros para o centro da cidade, para o local onde eles trabalham, para o hospital que eles precisam de uma consulta. É verdade que os metroviários deixaram ontem um trem parado no meio da linha para impedir que os trens pudessem circular por esses funcionários que não queriam a greve? Não no meio da linha, mas na plataforma. O que aconteceu foi aquilo que eu te expliquei. A partir do momento que estava acordado deles voltarem e operar com as catracas liberadas, e essa decisão foi revogada, a orientação do sindicato foi para que os empregados que já tivessem voltado, para que eles se retirassem. Então, alguns acabaram deixando o trem na plataforma e se retirando. E por isso que deu um pouco mais de trabalho para nós, até nós só conseguimos entrar com a contingência às 5 horas da tarde, porque nós tínhamos que dirigir os nossos funcionários para lá, para que pudesse
para que pudesse ser removido esses trens, a gente tivesse a nossa via, vamos dizer assim, limpa, para que a gente pudesse iniciar a circulação com o nosso plano de contingência. Diretor de Operações do Metrô, Antônio Márcio Barros, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Senhor Antônio, a população ontem de manhã foi surpreendida pela greve, né? Já que ela foi deflagrada depois das 9 da noite, muita gente foi cedinho para o metrô sem saber que encontraria as estações fechadas. A direção do metrô tinha essa sinalização de greve por parte do sindicato? Na verdade, essa negociação com o sindicato já se arrasta algumas semanas, né? Sempre indo... O metrô sempre procurando o diálogo para poder chegar no acordo. E nessa assembleia que teve, tinha uma das propostas era continuar esse diálogo, mas eles optaram pela paralisação. Então é uma decisão que foi tomada, né, em assembleia e você não tem muito o que fazer com relação a isso. A expectativa do senhor com a assembleia que acontece agora é que a proposta seja aceita e a greve termine? Olha, eu torço para isso, para que essa greve termine, a circulação volte ao normal, até para que o nosso passageiro possa ter o direito dele de mobilidade respeitado. Tá? E tanto o Estado, quanto o governo do Estado, quanto a Secretaria, quanto a Companhia do Metrô fizeram aquilo que era possível para poder tirar essa proposta e apresentar uma proposta que era possível ser apresentada. Agora, senhor Antônio, ontem a gente anunciou aqui na Rádio Bandeirantes que o governador Tarcísio de Freitas tinha determinado a abertura das catracas do metrô. E isso não aconteceu. Qual que é a história disso, hein? Não, foi aquilo que eu comentei, que você tinha uma liminar que tratava disso, daí o governo, claro, que respeitou a determinação da juíza, mas por volta das 10 da manhã, essa liminar foi revogada. Tanto é que nós já estávamos iniciando toda a alteração para poder estar trabalhando com essa catraca liberada, mas a partir do momento que foi revogado, nós voltamos a obedecer a justiça, que era a operação tarifada. Muito bem. Tem uma dúvida de ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes que é a seguinte: por que nesses casos o metrô não opera nas pontas das linhas, já que tem que operar só parcialmente, para trazer o pessoal da periferia até mais próximo do centro e depois as pessoas têm um menor trajeto pelo centro, né? E a operação se concentra no meio da linha. Tem uma explicação para isso? É porque é onde tem mais integrações com as demais linhas, né? Hoje eu tenho integração na Estação Luz com a linha 4 amarela, na Estação República a linha 4 amarela, na Estação Consolação com a linha 4 amarela, eu tenho na Estação Chácara Clabim com a linha 5 lilás, quer dizer, então nós concentramos onde tem uma maior área de transferências com as demais linhas, para que a gente não abra um espaço aí e a pessoa também não consiga chegar. Bem, eu agradeço então ao diretor de operações do metrô, Antônio Márcio Barros, falando ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, senhor Antônio, bom trabalho, hein? Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo os ouvintes aí da Band e um bom dia a todos.